Ezequiel surge na história como alguém que não apenas falava, mas transmitia uma visão de futuro em meio ao caos. Ele não era visto como um simples religioso, e sim como um homem que carregava uma missão muito maior: despertar corações adormecidos. É interessante perceber como sua trajetória começa de forma inesperada, quase como se fosse um chamado irresistível, desses que ninguém consegue ignorar. Quando olhamos para isso hoje, entendemos que certas pessoas parecem nascer para mostrar novos caminhos quando tudo parece perdido. Esse profeta viveu em um tempo em que o povo estava confuso, sem rumo, como se todos tivessem perdido o mapa da vida. Ezequiel, no entanto, aparece como uma bússola que apontava para um norte firme, mesmo que o ambiente fosse de tempestade. Curioso notar que ele falava de coisas profundas com uma clareza impressionante, como quem sabe que não adianta complicar o que já está complicado. Se a gente trouxer para os dias atuais, é como ouvir alguém que consegue traduzir problemas complexos em conselhos simples, mas que tocam fundo na alma. Agora, o que torna Ezequiel ainda mais fascinante é a forma como ele não se afastava do povo, apesar de carregar mensagens tão pesadas. Pelo contrário, ele vivia no meio deles, sentia o que eles sentiam, experimentava a dor e a perda junto com a comunidade. Isso dava autoridade às suas palavras, pois ninguém escutava um estranho distante, mas alguém que compartilhava da mesma realidade. É exatamente esse ponto que abre espaço para entendermos como o contexto histórico em que ele vivia moldou cada detalhe de sua missão. O cativeiro babilônico não foi apenas uma prisão geográfica, mas um cárcere da alma. Imagine um povo acostumado a ver sua cidade pulsando de vida, o templo cheio de significado, e de repente tudo ruir como um castelo de areia levado pelo vento. É nesse cenário que Israel se encontra, longe da sua terra, longe das suas tradições, tentando manter viva a identidade em meio a uma cultura que parecia engolir tudo. O silêncio das ruas de Jerusalém ecoava dentro dos corações, como quem perdeu não só o lar, mas também a esperança. Os babilônios não só conquistaram militarmente, mas também tentaram sufocar o espírito de um povo. Era como viver sob uma sombra constante, onde cada decisão estava limitada, cada gesto vigiado e cada sonho parecia um luxo distante. Quando olhamos para isso, lembramos daqueles momentos em que a vida também parece nos colocar em cativeiros invisíveis, dívidas, rotinas sufocantes, crises emocionais. Assim como Israel se sentiu preso, nós também conhecemos esse aperto, esse peso, que nos faz acreditar que o futuro está fechado. E nesse contexto, o profeta se levanta. Ele não aparece para pintar ilusões ou prometer atalhos fáceis, mas para lembrar que mesmo nas ruínas existe uma fagulha de vida esperando para reacender. O cativeiro babilônico, por mais duro que fosse, se tornou palco de ensinamentos que ecoam até hoje. Era como se Deus estivesse preparando o cenário para mostrar que mesmo longe de casa, mesmo sem templo, mesmo sem os símbolos externos, a fé poderia sobreviver e florescer. E é justamente nesse ponto que entendemos o papel de Ezequiel como porta-voz em tempos de crise. Em tempos de crise, quando tudo parece ruir, as vozes comuns se perdem no barulho da dor, mas a voz de um verdadeiro mensageiro se destaca como um farol no meio da tempestade. Foi exatamente isso que aconteceu com Ezequiel. Ele não tinha a liberdade de escolher o que falar, pois carregava em si uma incumbência que ultrapassava qualquer interesse pessoal: ser fiel ao recado divino. Imagine a cena. Um povo desolado, chorando pelas memórias de uma terra perdida, e surge alguém que ousa levantar a voz para dizer que ainda há propósito em meio à tragédia. Não era discurso vazio, era convicção moldada pela própria experiência.
O mais impressionante é que Ezequiel conseguia unir firmeza com humanidade. Ele não era um profeta que olhava de longe o sofrimento do povo, mas alguém que caminhava lado a lado, sentindo as mesmas privações, vivendo o mesmo exílio. Isso dava autenticidade às suas palavras. Quem já ouviu um conselho de alguém que nunca passou pelo que você passou, sabe como soa distante, quase mecânico. Mas quando o conselho vem de alguém que sangra as mesmas feridas, ele ganha outro peso, outra profundidade. Era isso que tornava Ezequiel tão diferente. Sua autoridade vinha não apenas da revelação que recebia, mas também da compaixão com que a transmitia. E aqui está a lição prática. Cada um de nós, em maior ou menor grau, pode assumir esse mesmo papel de porta-voz. Você já pensou que, em meio à crise de um amigo, de um colega ou até de um estranho na internet, a sua palavra pode ser a fagulha que reacende a esperança? Não se trata de inventar discursos prontos, mas de ter coragem de transmitir a verdade com amor. Assim como Ezequiel, que falava com clareza em tempos de trevas, nós também podemos ser essa voz que aponta o caminho quando tudo parece perdido. E essa consciência abre espaço para entendermos como o chamado desse profeta foi marcado por visões que não apenas chocaram, mas transformaram destinos. O chamado de Ezequiel não foi suave nem gradual. Foi quase um choque existencial que marcou cada fibra de seu ser. Não era apenas ouvir palavras, era ser envolvido por imagens que se moviam, que falavam e que exigiam atenção total. Imagine alguém hoje acordando e vendo diante de si cenários que desafiam a lógica, como se um filme misturasse realidade e fantasia de maneira que não fosse possível desviar o olhar. Cada detalhe era pensado para provocar reflexão e transformação, não mero espanto. É como quando alguém passa por um evento tão marcante, um acidente, uma oportunidade improvável ou uma virada na vida, que não há como voltar a enxergar tudo da mesma forma. As visões de Ezequiel não tinham apenas impacto visual, mas carregavam uma mensagem prática: despertar um povo adormecido. O povo de Israel vivia em desespero, desorientado e sem esperança. E a força da visão era capaz de penetrar onde palavras simples não alcançavam. Imagine uma plateia cansada, sem energia, que já se conformou com a derrota, e alguém entra com uma narrativa tão intensa que mexe com cada emoção, cada lembrança de glória e perda. É como ver uma peça de teatro tão vívida que faz você repensar escolhas e sonhos, ou como uma fotografia que captura não só a cena, mas o significado por trás dela. E o mais fascinante é perceber que essas visões de Ezequiel não são meras metáforas vazias. Elas eram convites à ação, direcionamentos de Deus para restaurar o povo. As rodas cheias de olhos, as criaturas com múltiplos rostos e o trono flamejante não eram apenas imagens de impacto, mas símbolos da presença e do controle divino sobre a vida e o destino. Hoje, podemos traduzir isso para a vida cotidiana. Quando enfrentamos crises pessoais, como perder um emprego, uma amizade ou um relacionamento, muitas vezes somos sacudidos de formas inesperadas para perceber onde estamos e para onde devemos ir. É como se Deus nos apresentasse nossas próprias visões impactantes, não com rodas e criaturas, mas com acontecimentos que nos forçam a abrir os olhos e mudar de direção. Além disso, essas experiências nos lembram que o propósito nunca está perdido, mesmo quando tudo parece ruir. Assim como Ezequiel viu o futuro do povo, através de imagens tão vívidas que ninguém poderia ignorar, cada pessoa também pode receber sinais, algumas mais sutis, outras mais dramáticas, que indicam que há algo maior no caminho. Por exemplo, uma conversa com alguém sábio, um livro que toca profundamente ou até um silêncio que faz refletir podem funcionar como visões modernas, despertando entendimento e coragem. A essência é a mesma:
despertar, perceber e agir. E é nesse contexto que se prepara o cenário para a visão mais icônica de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Um vale que não apenas mostra desolação, mas também a promessa de vida, de renascimento, de uma transformação que só pode vir quando se enxerga além da superfície. Essa visão é o ponto de virada que conecta todas as experiências anteriores do profeta, revelando que o chamado divino, por mais impactante que seja, sempre visa restaurar, renovar e abrir portas que antes pareciam impossíveis. O Vale dos Ossos Secos é uma das imagens mais fortes de toda a Bíblia, uma visão que não só choca, mas ensina. Imagine andar por um campo onde tudo está seco, cada osso espalhado como lembrança de vidas interrompidas e sonhos abandonados. É impossível não sentir o peso da desesperança, o mesmo sentimento que muitas pessoas carregam hoje diante de perdas, falhas ou momentos de desânimo profundo. Mas Ezequiel enxergou além da morte aparente. Ele viu um potencial de vida e transformação que ninguém mais conseguia perceber. É como olhar para uma empresa falida, um relacionamento em crise ou um projeto abandonado e perceber que ainda existem possibilidades escondidas à espera de serem despertadas. O simbolismo é profundo e atemporal. Esses ossos secos representam muito mais que a morte física. Eles simbolizam a fé que se perdeu, a esperança que se secou e o coração que se endureceu diante da adversidade. Quando Ezequiel recebe a ordem de profetizar, ele está diante de um desafio monumental, trazer vida onde tudo parecia impossível. É como quando uma pessoa enfrenta depressão ou momentos de estagnação e alguém a incentiva a dar o primeiro passo para mudar a situação. A ação de profetizar é, portanto, uma metáfora para agir com coragem e fé, mesmo quando não se vê resultado imediato. A ordem divina profetiza sobre estes ossos, revela que o verdadeiro poder não estava nas mãos de Ezequiel, mas na palavra que ele transmitia com obediência e fé. Cada osso seco começa a se mover, ossos se juntam, carne e pele se formam, e o sopro da vida finalmente chega. É como plantar sementes em solo aparentemente árido. No início, nada se vê, mas com cuidado, paciência e fé, o crescimento se torna visível. Para a vida cotidiana, isso significa que situações aparentemente perdidas, uma carreira estagnada, um relacionamento desgastado ou uma saúde emocional abalada, podem ser restauradas quando se toma a atitude guiada por coragem, fé e persistência. E assim, o Vale dos Ossos Secos se torna não apenas um símbolo de restauração, mas também uma poderosa lição sobre esperança, transformação e a capacidade divina de trazer vida ao impossível. Além disso, essa visão nos lembra que a transformação verdadeira exige participação. Ezequiel não podia simplesmente observar. Ele precisava agir, profetizar, participar do processo de restauração. Na vida moderna, isso se traduz em não esperar milagres passivamente. É preciso agir, investir tempo, dedicação e intenção nas mudanças que se deseja ver. Pode ser um curso que transforma uma carreira, um projeto social que renova comunidades ou simplesmente dedicar tempo e cuidado a relacionamentos que pareciam perdidos. O Vale dos Ossos Secos, então, nos ensina que até nos lugares mais desolados, a vida pode florescer quando há ação guiada pela fé, pela visão e pela coragem. A visão do Vale dos Ossos Secos é mais do que um relato simbólico, é uma lição de vida, esperança e ação que atravessa séculos. Quando Ezequiel contempla um vale cheio de ossos secos, ele não está apenas observando destruição física, mas captando a essência do que significa perder esperança. Imagine alguém hoje enfrentando uma falência, um término de relacionamento ou uma doença inesperada. O cenário parece desolador, quase irreversível.
No entanto, a visão de Ezequiel nos mostra que até naquilo que parece seco, morto e sem perspectiva, existe um potencial latente de renascimento. É como olhar para um terreno devastado e enxergar, mesmo que sutilmente, a possibilidade de plantar uma floresta inteira. O significado profético da visão é também profundamente espiritual. Para o povo de Israel, exilado e desorientado, era a promessa de que Deus não os abandonaria, mesmo em meio à opressão e à distância do lar. Hoje podemos relacionar isso às crises internas de cada pessoa. O medo, a dúvida, os traumas, a ansiedade ou até a sensação de fracasso podem se tornar um vale de ossos secos. Mas a mensagem é clara. Nada está perdido enquanto houver fé, coragem e ação. Por exemplo, alguém que perdeu um emprego ou oportunidade importante pode enxergar na dificuldade a chance de reinventar sua carreira, estudar algo novo ou até iniciar um projeto que antes parecia impossível. A lição é que cada situação de aparente destruição pode conter a semente da transformação, desde que a pessoa esteja disposta a agir. Outro aspecto fundamental é o papel ativo do profeta. Ezequiel não poderia apenas observar os ossos secos. Ele precisava profetizar sobre eles, colocar em prática o que fora ordenado. Na vida cotidiana, isso nos ensina que milagres e transformações não acontecem sem participação. É como plantar sementes. Não basta colocar a semente na terra e esperar que a chuva venha sozinha. É preciso cuidar do solo, regar, nutrir e proteger até que brote. Da mesma forma, mudanças pessoais, emocionais ou espirituais exigem ação guiada pela fé. Buscar cursos, dedicar tempo ao autodesenvolvimento, reconectar-se com pessoas importantes e, acima de tudo, acreditar que a mudança é possível. Além disso, a visão de Ezequiel nos mostra que a restauração pode se manifestar tanto em grandes como em pequenos detalhes do dia a dia. Um gesto simples de encorajamento para alguém desanimado, uma conversa sincera com um amigo, um ato de disciplina pessoal ou um investimento em aprendizado podem ser comparáveis ao sopro de vida nos ossos secos. São pequenas ações que, somadas, têm o poder de transformar ambientes, relacionamentos e até a própria percepção de realidade. É como se cada atitude positiva, cada escolha consciente, fosse um fio conectando o vazio à vida, criando um movimento onde antes havia estagnação. Por fim, a mensagem do Vale dos Ossos Secos nos desafia a olhar para além das aparências. Cada deserto emocional, cada crise ou perda contém dentro de si o potencial para renascimento e propósito. Deus não apenas observa o caos, Ele convida a participação ativa na restauração. A visão nos ensina que milagres acontecem quando fé, ação e coragem se encontram, e que até os cenários mais desolados podem se transformar em lugares de esperança, crescimento e plenitude. Cada desafio, portanto, torna-se uma oportunidade disfarçada de transformação, e cada vale de ossos secos é, na verdade, um terreno fértil esperando para florescer. E é justamente nesse ponto que a narrativa se conecta ao próximo tópico: o papel da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é muito mais do que letras e frases. Ela é a força que conecta o impossível à realidade, como um fio invisível que dá vida ao que parece morto. No Vale dos Ossos Secos, Ezequiel não estava sozinho na missão. Cada osso só começou a se mover, se articular e receber carne, porque houve uma palavra de ordem, uma profecia que carregava autoridade e fé. É fascinante perceber que essa mesma lógica funciona em nossa vida moderna. Quando seguimos orientações certas, aplicamos estratégias eficazes ou mesmo conselhos sábios, criamos um movimento que transforma ideias, projetos e sonhos em realidade palpável. O poder da palavra não se limita ao que falamos aos outros. Ele também se manifesta nas palavras que dizemos a nós mesmos.
Imagine uma pessoa que diariamente repete "não consigo" versus alguém que se diz "eu posso aprender, eu posso mudar". A diferença é monumental. Assim como a profecia de Ezequiel trouxe vida aos ossos secos, nossas palavras internas e externas podem erguer, motivar ou renovar situações inteiras. Exemplos cotidianos incluem motivar um colega desanimado, reforçar crenças positivas em reuniões de trabalho ou orientar filhos e alunos de forma inspiradora. É o poder da palavra alinhada à intenção e à fé que gera transformação. Outro ponto essencial é a obediência e a ação alinhada com a palavra. Ezequiel não apenas observava, ele proclamava, agia e participava ativamente do processo. E não foi instantâneo. Houve sequência, paciência e confiança. Hoje, isso nos lembra que milagres, conquistas e mudanças reais também exigem disciplina, consistência e perseverança. Seja estudando, praticando uma habilidade, cuidando de relacionamentos ou investindo em hábitos saudáveis, a ação guiada por palavra e propósito transforma a vida de forma profunda. Cada gesto consciente, cada decisão baseada em princípios corretos funciona como um sopro de vida em vales secos de nossa própria existência, preparando o terreno para interpretarmos o significado da visão em um contexto contemporâneo e pessoal. Além disso, a palavra de Deus é um convite constante à transformação. Ela nos lembra que não podemos ser meros espectadores do que acontece ao nosso redor. Precisamos falar, agir, criar e influenciar positivamente o mundo, seja ensinando, aconselhando ou simplesmente demonstrando fé e coragem em momentos difíceis. Nossas palavras e ações tornam-se agentes de mudança. É exatamente essa compreensão que liga o poder da palavra à restauração espiritual, emocional e prática, conectando de forma direta a interpretação contemporânea das visões de Ezequiel e as lições que podemos aplicar no cotidiano moderno, incluindo fé, coragem e perseverança diante das adversidades. O filme de 2025 sobre Ezequiel leva a experiência do Vale dos Ossos Secos a um nível quase cinematográfico de imersão, mostrando cada detalhe de forma tão realista que o espectador sente a desolação e, ao mesmo tempo, a esperança pulsando em cada cena. A movimentação dos ossos, o vento que passa pelo vale, a luz que ilumina lentamente o cenário seco, tudo isso cria uma sensação de estar dentro da própria visão do profeta. Essa abordagem permite que a mensagem de Ezequiel não fique apenas no papel ou na memória, mas seja vivida emocionalmente, ajudando qualquer pessoa a conectar antigos ensinamentos com os desafios da vida moderna. O filme transforma o vale em uma metáfora contemporânea poderosa. Não se trata apenas de um povo exilado ou de ossos secos. O vale representa situações de desesperança e estagnação que todos enfrentamos hoje. Pode ser uma carreira travada, um relacionamento destruído, uma saúde emocional abalada ou mesmo crises sociais e globais. Cada detalhe do filme mostra que, mesmo em cenários aparentemente sem saída, existe potencial de transformação. Por exemplo, uma cena em que os ossos começam a se mover aos poucos nos lembra que pequenas atitudes, como iniciar um projeto, buscar ajuda profissional ou retomar hábitos saudáveis, podem desencadear grandes mudanças. Outro ponto marcante do filme é a ênfase em fé, coragem e perseverança. Cada ação de Ezequiel na narrativa é traduzida em imagens que mostram a importância de não desistir diante do caos. Para o espectador moderno, isso serve como um lembrete prático. Enfrentar desafios com coragem, investir energia em projetos que parecem impossíveis e confiar que cada esforço contribui para a restauração. Por exemplo, se alguém está passando por um período de desemprego, o filme inspira a buscar qualificação, redes de apoio e novas oportunidades, reforçando que a mudança exige participação ativa.
Além disso, o longa destaca a importância da esperança ativa. Não basta apenas acreditar que tudo vai melhorar, é necessário agir de forma consciente e estratégica. Cada movimento do filme, desde a profecia de Ezequiel até o sopro que traz vida, ensina que fé, palavra e ação caminham juntas. Na prática, isso significa que mudanças pessoais ou coletivas dependem de disciplina, planejamento e determinação. Estudar para uma promoção, organizar finanças, fortalecer vínculos familiares ou comunitários e tomar decisões que reflitam valores e princípios. Por fim, o segredo revelado pelo filme é que restauração não é um conceito abstrato, mas uma força prática que transforma vidas quando aplicada com fé e coragem. Ele nos mostra que, assim como os ossos secos ganharam movimento e vida, cada situação aparentemente sem solução em nossas vidas pode ser restaurada. O filme conecta passado e presente, ensinando que os princípios de Ezequiel são atemporais e que a esperança se manifesta na prática, quando somos ativos participantes da própria transformação. Essa compreensão nos prepara para o próximo ponto: a promessa da restauração nacional e espiritual, onde veremos como Deus não apenas revive ossos, mas reconstrói nações e corações. A promessa de Deus por meio de Ezequiel vai muito além da simples restauração física. Ela é uma convocação à renovação total, nacional e espiritual. Para Israel, que vivia exilado e disperso, significava mais do que voltar para casa. Era a reconstrução da identidade, da fé e da esperança coletiva. Podemos comparar isso com comunidades modernas que passam por crises profundas, guerras, desastres naturais ou colapsos econômicos, e que, ao se unirem, não apenas reconstroem prédios, mas também fortalecem laços, cultura e espírito comunitário. A mensagem é clara: restauração verdadeira envolve corpo, mente, coração e espírito. Essa restauração integral não é automática. Ela exige participação e obediência. Cada osso seco que se animou simboliza que Deus oferece caminhos de reconstrução, mas é preciso agir. Nos dias atuais, isso se traduz em iniciativas como ajudar a revitalizar um bairro abandonado, criar projetos sociais, apoiar familiares em dificuldades ou investir na própria educação e crescimento profissional. Assim como a nação de Israel precisou se reorganizar e confiar nas promessas de Deus, nós também somos convidados a não esperar passivamente pelas mudanças, mas a nos engajar ativamente no processo de transformação pessoal e coletiva. Além disso, a promessa de Deus nos lembra que a restauração é profunda e completa. Não se limita a simplesmente reparar danos, mas busca renovação e plenitude. É como alguém que superou uma grande perda financeira e não apenas recupera o que perdeu, mas também investe em desenvolvimento pessoal, equilíbrio emocional e relacionamentos saudáveis. Da mesma forma, o povo restaurado não apenas voltou ao seu território físico, mas reconstruiu sua fé, sua cultura e sua esperança. Para cada um de nós, essa visão nos inspira a buscar crescimento integral, espiritual, emocional, mental e social, reconhecendo que a verdadeira transformação exige ação, fé e coragem, preparando o caminho para o sopro da vida que vem do Espírito Santo, conectando diretamente ao próximo tópico. O sopro que Ezequiel vê no Vale dos Ossos Secos é uma representação poderosa do Espírito de Deus, capaz de trazer vida onde parecia não haver mais esperança. Cada osso que se move e se reveste de carne simboliza o poder do Espírito Santo em agir sobre situações estagnadas. É como quando alguém experimenta uma inspiração repentina que muda toda a perspectiva. Uma ideia que transforma um projeto, uma palavra que reconcilia um relacionamento ou um momento de clareza que redefine objetivos de vida. O sopro
é o agente que dá movimento e propósito ao que estava parado. Essa conexão com o sopro de vida remete à criação em Gênesis, quando Deus insuflou o fôlego de vida no homem. Assim, o Espírito não é apenas uma força abstrata, ele é a essência da vida renovada, a presença que transforma desespero em esperança. Para nós, isso significa que há um poder disponível para revitalizar qualquer área de nossas vidas, emocional, espiritual, profissional ou social. Por exemplo, alguém desmotivado no trabalho pode sentir renovação ao receber orientação, incentivo ou simplesmente clareza de propósito, sentindo-se revigorado para agir. O Espírito, como fonte de vida, também nos ensina sobre ação e alinhamento. Não basta esperar que o sopro aconteça de forma passiva, é preciso abrir espaço, acreditar e agir com fé. Assim como os ossos só receberam vida quando a profecia foi pronunciada, nossas vidas se transformam quando nos alinhamos com princípios divinos, buscamos sabedoria, cultivamos disciplina e permanecemos abertos às oportunidades de mudança. O sopro do Espírito nos lembra que mesmo em vales de ossos secos, sejam eles crises pessoais, relacionamentos quebrados ou desafios profissionais, há potencial de renascimento e plenitude. Ao longo de toda essa jornada, fica claro que Deus é capaz de trazer vida ao que parecia impossível. Cada ensinamento de Ezequiel, cada visão do Vale dos Ossos Secos e cada lição do filme nos mostram que até nos momentos mais sombrios existe uma oportunidade de transformação. E agora a pergunta é: você vai permanecer parado diante do seu próprio vale ou vai agir para transformar sua vida? Pequenas atitudes diárias, estudar algo novo, reconectar-se com pessoas importantes, investir em projetos ou fortalecer sua fé, podem ser o sopro que move ossos secos em sua realidade. Mais do que apenas compreender a história, é hora de colocar em prática. Pense nas áreas da sua vida que estão estagnadas, relacionamentos, carreira, saúde ou propósito. Onde você tem se sentido como se estivesse diante de ossos secos? Deus não apenas observa, Ele oferece ferramentas, inspiração e direção para que você transforme cada desafio em oportunidade. E cada ação, mesmo que pequena, é parte de um processo maior de restauração. A pergunta que fica é: você vai esperar ou vai agir? Se você se sente inspirado a dar esse passo, não deixe essa motivação se apagar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como aplicar esses princípios em sua vida. Compartilhe nos comentários qual área você sente que precisa do sopro de vida hoje e inspire outras pessoas a também se movimentarem. A transformação começa agora e cada escolha sua pode ser o início de uma nova vida cheia de esperança, fé e propósito.